Estamos de volta em mais uma Roda dos Esclarecedores, diretamente aqui dos estúdios da Betel TV, um canal de bênção para você. Segunda vez que nós estamos no estúdio novo, você já percebeu aí, tudo pintadinho, tudo diferente. É o nosso estúdio melhorando. Você precisa nos ajudar com isso por meio dos sendo nosso patrocinador. Nós temos aqui parceiros que nos ajudam, nós operamos por Águia Contabilidade, nós operamos também por Pizzaria Brasil e também por Castanhas Limas. São as castanhas que são nossos parceiros aqui do nosso querido irmão Valdinar. E aí eu quero convidar você para ser um nosso parceiro, nos ajudar em tudo isso. E nós estamos aqui na lição já de número 9, 30 de novembro, encerrando, entrando. A partir de amanhã estamos no próximo, no último mês do ano, já dezembro. Estamos em preparativos para o nosso musical. Queremos contar com sua participação aqui. Mas hoje nós vamos discutir vontade. O que move o ser humano? É um estudo aqui aprofundado. Eu estou aqui com os nossos esclarecedores. Eu sou Adonias Carvalho. Eu não tenho vontade. Eu tenho que perguntar para minha esposa. É ordem alfabética, né? Eu sou o último. Eita. Eu sou o Edilson Nogueira e eu nem sempre consigo fazer a vontade de Deus. Rapaz, os caras foram tudo teológico aqui. Eu fiquei Eu sou constrangido. André Melo e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Rapaz, esses cabas são frente. Me deixaram sozinho aqui. Kelly, desculpa. O Jardim agora. Eu sou Jades Rodrigues e a minha vontade é não ser mais o bode expiatório das orações. Eu já não corou tanto na vida, meu amigo. Meus irmãos, estamos aqui para discutir essa lição. O texto base da nossa lição aqui, eu vou ler o texto áureo, está baseado lá em Gálatas 5:16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O apóstolo Paulo passa o capítulo 5 de Coríntios fazendo esse limite entre o que é obra da carne e o que é fruto do espírito. Então, a partir do capítulo, versículo 22, ele começa a discorrer o que é o fruto do espírito numa clara oposição, um contraste. Aquele que é dominado pela carne age desse modo. Aquele que é dominado pelo espírito age deste modo. E isso passa pela nossa volição, a nossa vontade. Então, a lição de hoje, aqui eu estou aqui com os nossos esclarecedores, vão nos ajudar aqui a tornar viável, visível, possível essa discussão. E a gente estudou nas lições anteriores falando sobre as faculdades da alma, especificamente centrado no intelecto e na sensibilidade. Ou seja, eu tenho uma razão por trás das minhas decisões, eu tenho uma sensibilidade que me motiva. Então nós vimos isso nas lições anteriores. E vimos a relação entre o que pensamos e o que nós sentimos. A gente discutia na sala de aula, porque parte daquilo que eu penso, e o escritor, o sábio Salomão, escrevendo o provérbio, ele vai dizer assim como o homem pensa em seu coração, fazendo uma analogia à sua mente, à sua vontade, assim ele é. Então, muito daquilo que nós pensamos, isso não é confissão positiva, não. Também não é pensamento positivo que atrai. Mas, querendo ou não, o modo como nós enxergamos a vida, como nós pensamos sobre alguma coisa, obviamente influencia a nossa saúde, influencia os nossos sentimentos, influencia a nossa forma de lidar com as pessoas, inclusive, Então, assim, se me ocorre pensamentos bons, se me ocorre enxergar a vida com leveza, obviamente que o meu ambiente também é transformado. Pense só, e vocês são conhecedores, você também, nossa audiência, imagine que você trabalha numa sala ali, num ambiente com várias pessoas. Sempre tem aquela pessoa pesada, que tudo vai dar ruim, tudo é contrário, o ambiente não fica pesado. Mas também tem aquelas pessoas que são muito alto astral, que a gente costuma dizer, que ele chega, ele dá bom dia para todo mundo. E naquele bom dia ali, naquele clima leve, sorridente, alegre, você também transforma o ambiente. Então, isso é muito da nossa resposta, é muito de como nós pensamos, como nós sentimos, e isso influencia aquilo que está ao nosso redor, tá? E aí, assim, os pensamentos também, os nossos sentimentos influenciam as nossas vontades e decisões. Ou seja, o modo como eu penso, como eu sinto, como eu desejo, ele compõe um fenômeno da experiência humana. E é fundamental, e o escritor vai dizer, o comentarista aqui, o pastor Silas Queiroz, como isso funciona à luz da palavra de Deus. Então, nessa lição, o nosso objetivo especificamente é a respeito da vontade. E aí nós vamos caminhar por 3 pontos. Vontade, motivação e ação, ou seja, não basta eu ter vontade, eu preciso também me motivar. Eu estou lendo, inclusive, um livro, até citei na sala de aula, do pastor Elias Dantas. E ele fala muito sobre liderança. E nesse aspecto de liderança, não basta você ter projeto. Projeto todo mundo tem.
você tem que ter uma linha de ação. Como é que eu vou transformar aquilo que eu penso, sei e acho que é verdadeiro em ação? Por exemplo, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, nós entramos dentro dessa sala, consultamos o Gemini, pedimos orientações de como que seria essa sala preta. Hoje nós estamos vivenciando algo que nós planejamos, né? Era exatamente o que a gente queria? Não, mudamos um pouquinho no decorrer, mas nós tivemos força de vontade para transformar uma vontade em ação, né? É a E aí, vontade sendo executada. exatamente. Gerou o que? O resultado, né? Ponto. Edilson foi cirúrgico. Então a gente vai falar sobre isso. O tópico 2 vai falar sobre desejos, da escravidão à redenção, usando o povo de Israel como exemplo, né? E por último, a gente vai falar sobre o ensino, sobre o desejo em Tiago, que o apóstolo Tiago vai falar sobre isso. Então, para a gente conceituar aqui, eu já falei muito, e se eu falei muito no início é porque eu vou falar pouco no decorrer da aula, que eu tenho uns esclarecedores exatamente para isso, eu só faço as perguntas e eles cuidam das respostas aqui para nós, né? Então a gente vai lidar com o conceito de vontade, de volição. O Andrezão foi quem deu essa aula hoje. Mas hoje quase que ele não consegue falar, o povo tudo querendo participar. A aula de EBD é um mistério, né? Tipo assim, eu vou planejar que hoje o povo não fala nada, aí o povo fala 200. Aí diz, não, o povo fala muito, eu não vou nem planejar muita coisa. Calado. Aí o povo fica calado. Aí, André, como é que é esse conceito de vontade aí? Esse conceito de vontade, o comentador coloca assim, né? Que a vontade ou volição, ela é a capacidade humana de desejar, querer e almejar, e escolher e agir, né? Sim. Ou seja, aquela vontade, aquele desejo por algo, né? Mas eu acho muito interessante quando lá na verdade prática ele coloca assim, que quando guiada por Deus, a vontade, ela é uma bênção. Sim. Mas que quando não guiada, ou seja, a gente pode fazer essa negativa, ela se torna uma maldição sobre a vida do homem. Porque eu vou agir não conforme o padrão de Deus, mas conforme o padrão da minha carne, né? E a conversão, ela é o ápice, né? Mostra o que é o livre-arbítrio. Porque quando eu me converto, eu posso dizer não ao pecado. É uma restauração do livre-arbítrio. A minha vontade, todos nós temos vontade de pecar, temos vontade de fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Mas porque Cristo morreu, porque eu redimi a minha vontade à vontade de Deus, eu posso dizer não ao pecado. Eu posso dizer não para quando um pensamento, que a gente vai ver, né, o processo de até chegar à ação, começa pelo pensamento. Eu posso chegar no pensamento, quando o pensamento ruim chegar, eu posso chegar para ele e dizer não. Mesmo que a minha vontade queira, minha carne queira dizer sim, né? Então, a conversão é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. E esse arrependimento aqui é mudança de atitude, né? Sim. Não é eu me arrependi e aí daqui a pouco eu faço de novo. Então, é um remorso. Exato. A sua vontade, ela permanece, não a vontade de Deus. Então, a vontade é esse desejo por algo, é essa vontade, esse querer por algo, né? Ou seja, né, todos têm a capacidade, Todos temos essa faculdade de desejar, de querer, de buscar, de se satisfazerem essas suas E vontades. lá em Romanos 6, 16, 18, eu vou pedir para o Lucas abrir. Romanos 6, 16 ao 18. Romanos 6, 16 ao 18. Diz assim: Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ou seja, a diferença é de quem você é escravo. Exatamente, né? Porque o escravo aqui, quando Paulo fala, é no sentido de que o escravo ele não tem vontade própria, né? Exato. E aí, quem é escravo do mundo, a sua vontade é do mundo. A sua vontade é fazer as coisas do mundo. Quem é escravo de Deus, de Cristo, a sua vontade não é mais a sua. Você nega a sua vontade e passa a fazer a vontade eu ouvi de Deus. um pastor falando uma vez, ele com crise, não era nem de crise de fé, mas eu achei tão humano o que ele falou, porque ele falava mais ou menos assim, como eu queria não crer. Ele diz, olha, se eu não cresce
Era muito fácil. Mas eu creio. Então, se eu creio, eu me submeto à palavra de Deus. Porque se eu não cresce, eu abandonava tudo. Eu fazia eu vivia na minha própria vontade. Mas eu não cedo à minha vontade porque eu creio. Então, o fato de eu crer afeta como eu me comporto. Ou seja, quando eu creio, eu passo a ser servo da justiça, né? E não mais escravo do pecado. Porque quando eu não cria, quando eu não me submetia aos princípios da palavra de Deus, eu pecava e não estava nem aí. Agora que eu entendo o que é o princípio, por que eu sou fiel? Por que eu cumpro os meus compromissos como um cidadão? Porque eu me submeto a uma justiça gravada no meu coração, né? Que assim, ou seja, eu tenho um ser com quem eu vou prestar contas, eu tenho um senso de justiça para além daquilo que me é imposto. Isso é interessante, que é exatamente o que o Paulo está dizendo aí. E a justiça, eu acho, colocando em cima disso, desculpe, a justiça de Deus, ela é totalmente diferente, não falando em justiça dos homens, mas como a carne se comporta enquanto ser humano, né? Você vê que é o seguinte, o que é produzido, né, da justiça divina é totalmente inverso ao que a carne produz, né? Porque a carne produz lascívia, produz prostituição, glutonaria e tantas outras coisas mais, né? Presta, é com ela Exato. mesmo. E a justiça de Deus produz em si algo que vai de entrar em confronto com a gente. Então, é por isso que lá na Bíblia diz, né? Todo aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Exatamente. E aí a gente tem aqui do pensamento à ação, né? Ou seja, a ação não vem de imediato, né? Por isso que uma coisa vai gerando a outra. Por isso que os nossos pensamentos, aquilo que ocupa os nossos pensamentos, precisa ser refinados, né, Edilson? Exatamente. Só voltando aí o ponto aí que você falou, que o pastor lá disse que não preferia, não crê, porque quando nós cremos, realmente, de fato, a gente já tem o compromisso com a palavra de Deus, e quando a gente deixa de seguir e obedecer, o apóstolo Paulo diz que nós nos tornamos apóstata, né? É uma apostasia, o abandono da fé, o abandono do crer, né? E no ponto aqui em questão do pensamento à ação, porque o pecado em si, ele passa por um processo, né? Não é logo, o ser humano ele não peca e de imediato, tem todo o processo da faculdade de gestação desse gestação, pecado, né? Que começa pelo pensamento, né? Começa você ali pensando, começa a ver, você começa a maquinar, e como disse aqui o irmão André, se a gente logo não tentar reprimir aquele pensamento, o processo continua, vai evoluindo até o resultado, até a ação, né? O apóstolo Tiago, ele fala aqui que a gente começa sendo tentado, né? Quando atraído e é engodado pela nossa própria concupiscência, com a nossa própria vontade da carne, com o desejo de continuar o processo de ter o resultado do pecado, né? Aí ele fala, depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz, né, ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, ou seja, é o resultado final, que é a morte do pecado, né? Tem todo esse processo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, então há uma consequência. O salário, nós sabemos que do pecado é a morte. Então tem todo esse processo do pensamento à ação. E ele fala aqui, dá um exemplo da pessoa que faz uma viagem, ele gosta muito da viagem, porém, ele simplesmente viajou e ele não teve mais o desejo de voltar a essa viagem. Veio aquele pensamento, mas quando ele passa a ter um desejo ardente, quando ele tem aquela nostalgia, fica com aquelas lembranças, ele simplesmente pode novamente comprar a passagem ali com o cartão de crédito, né, ou no Pix, e faz a experiência novamente de viajar. Ele está dando aqui o exemplo de como se concretiza do pensamento à ação, de todo esse processo, né, que é o pensamento, o sentimento, o desejo e a ação. Eu até completei. Após a ação, vai gerar as consequências, que vai ser a fatura do cartão de crédito. Exatamente. Porque um dia a fatura vem, a fatura Exatamente. chega. Então, tem todo esse processo que vai gerar as consequências, né, do resultado do pecado. Esse pensamento, você vai dando motivação para aquilo, e aí você vai concretizar e vai vir o resultado.
né? E eu penso muito no seguinte, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos, mas pense em alguém que vai cometer o pecado de roubar, pecado e crime associado. Eu acho pouco provável, né, dizem que a ocasião faz o ladrão, mas imagine que alguém vai roubar o seu ambiente de trabalho, pegar uma grana que está lá. Ele não simplesmente saiu de casa, falou com a esposa, falou com os filhos, e aí de imediato ele decidiu, pronto. Ele viu a oportunidade, foi gerando desejo no coração, foi gerando o sentimento de ter aquilo e até se concretizar. O mesmo caso a gente poderia usar, por exemplo, para um caso de adultério. Né? Um camarada não saiu aqui, peitou numa moça, ou vou usar aqui um homem para com a mulher, tropeçou nela, pronto. Dali já foram para um ambiente e concretizaram aquele ato. Começa com pequenas conversas, né? Conversas indecorosas, intimidades, pequenos flertes. Aí daquilo já começa a criar projetos juntos. Aí começa a nascer a imaginação daquele processo, até então o ato ser concretizado. Então o pecado, ele surge de um pensamento que leva a um sentimento que leva à ação. Interessante que às vezes nós, de fato, se a gente se alimentar de coisas ruins, se a gente se alimentar de porcaria realmente, né, do que você vê, o que você Coloca diante dos seus consome, olhos. os nossos pensamentos serão maus. Né? Mas nós não estamos imunes, mesmo fazendo a vontade de Deus, nos alimentando de coisas boas, de pensamentos bons, digamos assim, nós não estamos imunes aos pensamentos maus. Exato. Às oportunidades de pecado, digamos assim. Mas é nossa responsabilidade dizer não a isso. Exato. E assim, o Lutero tem uma frase que ele diz assim, você não pode evitar que um passarinho sobrevoe sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. Porque ninho leva muito tempo. Do mesmo modo, um pensamento correr à sua mente é uma coisa. Agora, você alimentar aquele pensamento como uma possibilidade, aí você já precisa fazer a repreensão disso aí. Diz, não, em nome de Jesus. O pessoal chama isso, dentro da psicologia, de pensamento intrusivo. Ou seja, você não tem controle sobre esse pensamento, ele ocorreu na sua mente como uma possibilidade, mas você repreende em nome de Jesus. Né? Se esconde na cruz de Cristo, em nome de Jesus. Né? Foge daquilo. Né? Eu gosto de fazer muito isso, sabe? E- Às vezes, quando... colocando aqui só para um adendo. E aí tu já aproveita e comenta já da fraqueza da vontade. Pronto. Às vezes, porque assim, a gente pensa que às vezes a gente é super-homens, né? Mas às vezes tem a seta do inimigo, né? O pastor Hernando Dias Lopes, ele fala muito, ó, aqueles dados inflamáveis, o inimigo, ele não tem poder de entrar na cabeça do crente, né? No cérebro, não, no pensamento do crente. Mas ele fica ali ao derredor, tipo ali, não sei se é aliciando, talvez seria, não sei se essa é a palavra certa, né? Mas ali, sempre tentando uma espécie de... possibilidades, né? E aí, às vezes, a gente fica com aquela coisa de uns pensamentos. E o mais certo a se fazer é repreender. Orar, se Senhor, esconder em Cristo. Senhor, né? Senhor, me cobre com o teu sangue. Senhor, está repreendido. Senhor, está repreendido do nome de Jesus qualquer tipo de pensamento. Entendeu? Porque isso não, assim, não é que seja normal, mas acontece na vida do ser humano. Pode acontecer, é uma Entendeu? possibilidade, né? Foi o que aconteceu com Adão e Eva, como ele fala aqui. Todo o processo foi executado, chegou até o final. Se Eva tivesse ali deixado ali aquele diálogo com a serpente, Sim. tivesse corrido, tivesse saído daquele ambiente, aquele processo ali onde a serpente lança a proposta, aí gera aquele desejo, o sentimento de conhecer e de provar, né, não teria se concretizado. Eu acredito que o que falta muitas vezes eu sei que é difícil, mas o que falta muitas vezes é a gente parar ali, aqueles 5 segundos ali e ter aquela racionalidade. Você imagina, eu até dei o exemplo na lição, na EBD, se Eva tivesse ali parado para pensar, realmente eu vou ser igual a Deus? Ou isso é só uma enganação? E se ela tivesse, por um instante, pensado, não, mas Deus disse que eu vou morrer se eu fizer isso. Talvez ela não tivesse feito, né? Só que ela viu que era boa aos seus olhos, né? Boa para alimento. E esse é o ponto. E aí quando chega no desejo, para você voltar a esse caminho até, chegou no desejo. Aí você negar o desejo é muito difícil. É melhor você cortar no pensamento. Porque ela já estava engodada, como diz Exato. Tiago, Não, e né, assim, engodada o já. comentador aqui vai colocar aqui a busca do prazer pelo prazer, que é o fruto dessa realidade. Veja só, pessoal, tudo é preparado hoje, os meios de comunicação, para lhe satisfazer.
Nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube. O YouTube lhe conhece melhor do que você mesmo. Aquele vídeo que você demora mais assistindo, aquele vídeo que você curte, aquele vídeo que você comenta, aquele vídeo que você compartilha, o algoritmo já pegou para si. Então ele vai te oferecer experiências similares, né? Para que repetir. O Instagram do mesmo modo, funciona do mesmo jeito. Aquilo que você curte, o vídeo que você demora mais em tempo de tela, assistiu mais vezes, significa que você tem um perfil parecido com aquilo. Então ele está preparado. Por isso assim, as redes sociais, elas são preparadas para te prender, porque ela vai te dar exatamente aquilo que você quer. E aí assim, nós que estamos numa sociedade que busca prazer, hoje você olha, por exemplo, há uma crise na eclesiologia, muitos pastores estudando sobre igreja, dizendo assim, olha, nós estamos com um desafio como igreja, porque agora você tem que preparar uma palavra que apele ao coração e não confronte, porque se você for confrontar demais, o camarada não vai voltar. Então assim, o camarada vai fazer uma análise de igreja como quem escolhe, por exemplo, um streaming. Ah não, a Netflix me oferece isso, aquilo, outro, a Netflix não está patrocinando nós, né? Mas poderia. Amazon, HBO, qualquer outro, então você vai comparar a lista de serviços que eles estão oferecendo. Isso se transfigurou, inclusive, para relacionamentos. Agora eu não tenho mais amizade, eu tenho um network. Eu vou ser amigo do Edilson por quê? O Edilson tem defeitos, tem dificuldades, tem lutas, o Jardim, o André, cada um deles tem suas limitações, tem. Mas o que o Edilson pode me oferecer? Ah, não, ele tem um contato certo para mim, então eu vou manter amizade com ele. Não, ele não tem nada para me oferecer, então para que eu vou ter amizade com ele? Então, assim, é fruto de relacionamento sem profundidade. A gente chama isso de modernidade líquida, do Bauman, que é um filósofo que discute a modernidade líquida, que é o quê? Relacionamentos que escorregam nos dedos, extremamente superficiais, nem um pouco de profundidade, porque eu só busco algo que alguém procura me beneficiar. Aí você olha para os casamentos, alguém que casa faz uma festa gigante, enquanto ele está com prazer. Um momento que o sexo já não é mais tão interessante, que já perdeu o fogo da paixão inicial, que vai acontecer em qualquer relacionamento, porque é um processo de transição, você sai da paixão para o amor, que aí você vai perceber que amor não é mais só um sentimento que faz borbulhar o estômago, mas é algo que você decide fazer todo dia. Aí você tem uma inversão muito grande aqui. Então agora os relacionamentos são construídos baseados naquilo que eu posso extrair do outro. Ah não, já não tem mais graça estar aqui. Não, pois agora se transformou em amizade e agora a gente vai encerrar o nosso relacionamento. Basta abrir as redes sociais aí para ver a quantidade de relacionamentos. Fazem disso uma normalidade. Exatamente. Né? E passa a impressão assim, eu vou casar. Se der certo eu fico. Se não der certo eu caso. E o fazer dar certo. E o compromisso em se empenhar para que aquilo aconteça. Então, nós estamos diante dessa fraqueza da vontade. Ou seja, no primeiro embate com a realidade, eu já caio fora. Adonias, você falando aí o exemplo aí das redes sociais, que ela entrega aquilo que você mais deseja, da tua vontade, ela vai entregando, o algoritmo sabe. Eu lembrei, para ilustrar aqui, fazendo uma analogia, a figura do pescador, que ele vai pescar, e geralmente ele escolhe o tipo de peixe que ele quer. Para cada tipo de peixe existe uma isca. Ele seleciona a isca para atrair adequadamente. Para atrair a vontade lá daquele peixe. Seduzir. Né? Para seduzir e aí ele fisgar aquele peixe, né? Assim o inimigo faz. Muitas vezes ele apresenta aquilo que satisfaz a vontade de cada um. Ele escolhe, aquele ali é um peixe grande, eu vou querer aquele ali. Ele está disposto. Peixãozão desse tamanho. Eu quero ali o pastor, que está muito engajado naquela obra ali, e eu vou paralisá-lo. Então, qual é a vontade dele? O que ele mais gosta? Pois a isca dele é essa bem aqui. É isso que o inimigo faz. Não, e assim, tem prendido muita gente, cara. Porque o que acontece? Nós estamos fazendo análise de igreja. Veja só, irmãos, o quanto que nós cristãos somos seduzidos por prazeres secundários. Porque assim, vamos combinar. Orar, ler Bíblia, cultuar, existe uma monotonia nisso aí. Em algum momento é monótono. Eu não consigo produzir um culto que vai fervilhar teu coração, porque eu não sei produzir culto. Eu posso colocar a melhor banda, e aí tem muita igreja investindo nisso, o melhor louvor, a pregação mais fervorosa possível, mas o final das contas é princípio básico de ABD. Leia a Bíblia e faça oração. A caminhada da fé não é no final de semana que você vai corrigir uma vida de deslize espiritual. Você está entendendo? Então, assim, não é você vir no domingo aqui de manhã e à noite, assim, pronto, agora eu estou bombando espiritual. É uma construção. Do mesmo modo, é você querer ir
uma vez na semana na academia e ficar com um corpo atlético. Não vai acontecer, porque vai exigir diariamente compromisso com aquilo. Então, assim, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, a sua vida espiritual vai ter um custo financeiro, um custo temporal, um custo de dedicação à vida da fé, à família da fé. Então, não dá para ser meramente ter uma experiência espiritual frequentando uma vez na semana a igreja. Mas aí muitos querem fazer essa igreja o máximo possível da experiência e dizer que é possível uma vida da fé desconectada desse modo. E não vai acontecer, eu lamento, mas não vai. Então, assim, e aí, em contrapartida a isso, muitas vezes você está lá competindo com uma série muito bem produzida. Olha, nós temos aqui câmeras, tem jogo, tem corte de câmeras, nós somos limitados tecnologicamente. Quando você abre qualquer outro podcast aí, o áudio 1000 vezes superior, jogo de câmeras muito... Por quê? Investimento para besteira. A quantidade de crente que assiste besteira, fofoca em podcast aí, e às vezes não se debruça sobre teologia bíblica, porque é monótono, o outro gera algum nível de prazer. E aí, assim, o cara tem a tecnologia. Aí você vai para uma igrejinha simples, pequena, e aí você tem uma TV grande em casa, como é que você compete? Um pastor que passou a semana lutando para que a igreja pregue uma pregação mais simples, às vezes tem tantas analogias, aí você vai competir com um cara que está pregando na internet. Como é que você compete com isso? Às vezes uma heresia, né? Que ele tá Exato, mas o que acontece? Nada substitui a vida da fé, porque não é só a instrução e o conhecimento, é vida na vida, é presença. Nada substitui o teu pastor saber o nome da tua família, saber onde que você mora, saber o ambiente da fé ali que você está conectado, mas para isso vai exigir um compromisso seu. E aí quando entra culto e jogo, né? Como é que você compete? Né? Então, assim, tudo isso passa e é a competição que a gente tem aí, marcando a vida da sociedade de modo geral. E muitos crentes têm variado por isso aí. E aí a gente caminha aqui para o segundo tópico, que é a parte dos desejos, da escravidão à redenção. Veja só a experiência que houve no deserto lá com o povo de Israel. Né, André? Sim, verdade. O comentador deixa uma frase que eu acho muito pertinente. Ele diz assim: apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, e essa ingratidão, ela é algo que está presente muitas vezes no nosso dia a dia, né? Lembravam-se das comidas do Egito e se deixavam dominar por seus desejos. Ou seja, não enxergavam a provisão e a bênção que Deus os dava, e pela sua ingratidão desejavam coisas do passado. Né? Desejavam experiências que eles tinham no Egito, onde eles eram escravos. Veja só, hoje não é diferente. Muitos crentes, eu até brinquei ali na EBD, a pessoa diz assim: eita, quando eu era do mundo eu fazia isso, sei o que, agora eu me converti. O testemunho do arrependido, né? Agora eu me converti, aí eu só vou para a igreja. E aí ele... Mas Deus é bom, Deus me Mas salvou Deus é muito e minha bom, vida é Deus triste. me salvou. Né? E aí a gente entra bem aqui, ó. Ingratidão. Meu irmão, Jesus te salvou da condenação eterna. Para que mais felicidade do que isso? Para que maior alegria do que essa? E aí a pessoa não encontra prazer nas coisas de Deus, ela fica sempre buscando... claro que a nossa carne, nós vivemos no mundo, a nossa carne, ela quer coisas da carne. E o pecado em si, ele não é ruim, mas a consequência dele é terrível. Gera morte, né? E isso é fruto, André, da nossa baixa capacidade de avaliar aquilo que é temporal diante daquilo que é eterno. Como nós somos a nossa marca é do imediatismo, o camarada não consegue fazer essa avaliação. É o caso de Esaú, na venda da sua primogenitura. Ele disse, eu estou com fome agora. Então a marca dessa geração é dizer, eu quero esse sentimento de euforia agora, e a eternidade, eu me resolvo depois. Como se houvesse essa possibilidade tão simples como assim. Como se a eternidade fosse pequena, como a vida que nós levamos Exatamente. aqui, né? Aí entra por exemplo, os hebreus, pela sua ingratidão, por não perceberem a provisão de Deus e não se contentarem na mão de Deus ali sobre eles, toda aquela geração pereceu no deserto. Exato. Toda uma geração. Somente 2 escaparam ali, né? Que tinham seu coração voltados para o Senhor. E aí os desejos nessa era cristã é isso? Como é que a gente lida com isso aí, Edilson? Continua, né? Nós vivemos
hoje, o tempo da graça, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero dizer para todos que essa luta travada, esta guerra espiritual, ela existe mais do que nunca. Porém, assim como Cristo venceu o pecado, ele nos dá o poder também para vencê-lo. Aqui o nosso comentador. Então, há esse conflito espiritual constante, né, entre a carne e o espírito. A vontade da carne, ela é tendenciosa, é para o pecado, né, as consequências, como já foi falado, é a morte. Já a vontade do espírito é fazer a vontade de Deus, é a santificação. Hebreus fala que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, esta luta travada entre a carne e o espírito, ela é constante, né? Como ele diz aqui, que ele se opõe, há uma oposição entre carne e o espírito. Para que não façais o que quereis, né? Então, lá em Gálatas 5,17, fala desta vontade da carne, que é a natureza pecaminosa, né? Essa natureza, essa vontade de pecar com seus desejos, né? Como o adultério, a lascívia, a mentira, né? Que é um dos pecados mais comuns que o ser humano peca, mentir. Tem gente que tem satisfação por mentira, ele tem Tornou natural, né? Uma compulsão por mentira. Compulsão por mentira, compulsão por muitas coisas, né? Então, são coisas da carne, mas a parte espiritual é fazer a vontade de Deus, é a oração, né? É a leitura da palavra do Senhor, né? E essa luta sempre vai existir, mas queremos dizer para todos que é possível vencer, porque assim como Cristo venceu o mundo, nós também venceremos, em nome de Jesus, né? E eu acho que talvez o que tem faltado nessa geração é o ponto que o Jardim vai comentar aqui. Redenção. Eu digo para vocês que, assim, eu sou professor e já há 14 anos, né? E chega alguns momentos que a gente começa a dar aula e você para e pensa assim, rapaz, mas o que eu estou fazendo aqui? Está fazendo alguma diferença mesmo, significativa? Então, teve um momento que eu tive assim, uma crise com a profissão. Eu disse, rapaz, eu estou perdendo meu tempo, esse menino não aprende, não. E aí, assim, você remodela seus princípios, seu modo de ensinar, e nada mais do mesmo. E então foi que eu tive tendo uma conversa com um querido amigo meu, a gente falando sobre redenção, né? E aí, assim, eu passei a encarar a minha profissão não mais só como um método ou algo desconectado da minha fé, mas algo que Deus me proporcionou para influenciar, inclusive. E aí a gente fala muito sobre redenção. E o que a gente tem precisado nesse tempo é ser redimido o nosso caráter. Redimir é você encontrar valor naquilo que você não encontrava antes, na vida da fé, na vida comunitária, na vida da oração, né? Então a gente passa, aí isso mexe com as decisões, né, Jair? A decisão, uma reconstrução, né? Exatamente, você é redimido nas suas ações, né? E aí e isso, como é que esse homem redimido decide, Jair? A primeira coisa, essa remissão, ela vem através do reconhecimento da salvação, né, em Cristo Jesus, como o comentarista coloca aqui, né? A obra da salvação realizada por Cristo Jesus nos liberta do poder do pecado. Não quer dizer que você vai ser, agora aceitou a Jesus, pronto, agora que eu vou viver de qualquer jeito, estou liberto, não vou mais passar por nada. Não. Isso é a questão que nos difere do mundo, que é o quê? Toda vez que eu agora, né, depois de aceitar a Jesus, confessar a Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo automaticamente vem para a minha vida, não é isso? É isso que a Bíblia nos confere, e automaticamente agora eu não sou mais do mundo, mas eu sou de Cristo. E qualquer coisa que venha se suceder após isso, eu tenho como invocar o nome do Senhor, né, para que aquela escama dos meus olhos cai, né, e aí eu enxergue que aquilo não é mais comum. Mesmo que eu venha deslizar ou falhar, eu digo, não, peraí, ô Senhor, me perdoe. Senhor, eu cometi isso, Senhor, eu menti, acabei de mentir aqui, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Entendeu? Então, o homem redimido, ele, em Cristo Jesus, né, nos liberta do poder do pecado. E ele coloca aqui o seguinte, que diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para o Espírito Santo, né? Então, embora nós estamos suscetíveis a passar por, né, e até comentei ontem, vindo na viagem, eles dizem, olha,
o crente, ele não é um super-homem, né? Comentando com o meu chefe e a esposa dele, né? Que o crente não é um super-homem. Porém, nós temos o Espírito Santo, ele é um alerta, né? Um ajudador que fica ali, não, ali te alertando. Opa, acendeu aqui, apertei o botão aqui e automaticamente você reconhece a sua falha e tenta prosseguir. Mesmo que você saia um pouquinho da trilha aqui, diz, opa, peraí, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não deixa minha alma perecer diante disso. Então, o homem redimido, ele é desse jeito, né? E ele coloca aqui que os nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito Santo. E aí a gente caminha para essa parte final, que é o ensino sobre os desejos em Tiago. O que Tiago tem para falar sobre isso, sobre atração e engano, Andrezão? Sim, lá em Tiago 1,14, ele vai dizer assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, né, ou seja, iludido por sua própria concupiscência, né? O que é a concupiscência? É querer fazer a vontade da carne, né? E aí, nisso mora um mal terrível, né? Que ele fala assim, ó, assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. E aí entra a questão da mente cauterizada, né? Da consciência cauterizada. Ou seja, o mundo peca e não tem problema nenhum. E algumas pessoas que se dizem crentes pecam, vivem uma vida no pecado, dentro da igreja e está tudo bem. E aqui mora um grande perigo, porque como nós somos tentados, até o Edilson falou, como nós somos tentados naquilo que realmente é o ponto fraco, digamos assim, aí a pessoa vai e continua na prática do pecado uma vida inteira. E não acontece nada tem e poder, pronto. E não tem poder, capacidade de dizer não. Por quê? Porque ela é muito fraca, porque Deus não dá força para ela. Não, mas é porque você passa a sua vida praticando coisas que agradam a sua carne. Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar uma vida, até como a gente comentou lá na EBD, né? Ah, por que o salário do pecado é a morte, se eu peco e não morro? Não, mas a morte quando a Bíblia fala, pode ser a morte física? Pode. Mas é principalmente a morte eterna. A segunda morte, o distanciamento. E aí, como tu falou aí, Jardim, você passar uma vida toda longe de Deus, que coisa terrível, né? Eu me lembrei agora do rei Davi, né? Lembra disso aí que, por exemplo, ele poderia ter escolhido, né, no caso, né? Mas o cara sendo o rei, eu fico imaginando o seguinte, poxa, o cara sendo o rei aqui, aí já subiu um pouco do ego, né? Sim, ninguém poderia dizer não à vontade do rei, né? Só que a posição geográfica, né, como os estudiosos colocam, né, o palácio bem mais alto, e aí dá uma visão de boa parte do reino, né, das casas. E aí quando ele avistou ali Batseba ali tomando banho, ele poderia muito bem o quê? E dormir, né? Ele dizia, rapaz, é o seguinte, peraí, tá errado. Aí o cara fecha os olhos aqui, né? Eu lembro que uma certa vez eu dizendo para uma escola dominical, né? Eu disse assim, pais, eu conheço a minha natureza onde eu sou tentado. E geralmente, quando eu ando pela rua, quando eu vejo algo que vai tirar minha visão do foco de Deus, ou eu viro a esquina, ou então eu fecho meus olhos e viro para o outro lado. Né? Eu não vou fechar meus olhos porque eu estou dirigindo, né? Claro, né? Mas no sentido literal, né? Fechar os olhos seria o quê? Cara, é o seguinte. Não é para mim. Não é para mim. Eu viro o rosto para o outro lado. Não queira dizer que eu nunca vou olhar, porque não tem como, irmãos. Não tem como isso não acontecer. Não sou super-homem, né? Entendeu? Mas eu acho que essa consciência mesmo que falta. Por exemplo, você está inerente na sociedade extremamente sexualizada, se a gente for entrar por esse caminho que a gente vive, você não se deparar com isso. Agora, você transformar isso em alimento é uma outra coisa. Exato. Né? E aí isso é uma outra coisa. Do rei Davi, né? Exato. Entendeu? Aí, assim, ela não poderia dizer não, Batseba, né? É um pedido do rei, é uma ordem do rei. Só que Davi poderia também ter escolhido, um homem segundo o coração de Deus, poderia ter escolhido o seguinte, poxa, vi aqui a primeira vez aqui, cara, isso aqui vai me tirar da presença do Senhor. Eu acho que o principal ponto de Davi é
como o escritor começa. Samuel começa descrevendo, dizendo o seguinte: enquanto os reis deveriam estar na guerra, ele estava no lugar errado. Exato. Então, geralmente, a gente peca estando no lugar que não é para a gente estar, fazendo aquilo que não era para a gente estar fazendo. Dificilmente um camarada vai estar pecando se ele estiver cultuando a Deus, estiver buscando na casa de Deus, se estiver envolvido com o reino de Deus, né? Um bom Eu costumo marido, dizer, né? eu estou falando com obreiros aqui, você que está nos assistindo, todos nós aqui temos rodízio de pregação. Lembra, eu quero dizer uma coisa para você que é uma coisa que marca meu ministério. Pregação para mim é proteção. Por isso que eu tenho uma lista de pregação. Tipo assim, uma rotina de pregação. Porque assim, você consegue orar meio fragilizado, meio em pecado. Consegue até visitar. Consegue pintar uma parede dessa aqui, auxiliar. Mas quando você vai se debruçar diante da pregação, não tem esse que não acerte sua vida. Meu Deus, hoje eu vou ministrar na igreja. Temor, né? É temor de Deus. Claro, tem uns aí que já estão cautorizados ao extremo, né? Que já perderam. Mas eu estou falando para o homem comum, aquele que cresceu no evangelho. É hora que você acerta a vida com Deus. Você diz, meu Deus, eu preciso alinhar a minha vida de fé, eu preciso jejuar, eu preciso buscar aqui a Deus, eu preciso orar para ministrar. Então isso é proteção, né? Às vezes você é seduzido por alguma coisa. Não, mas eu prego no próximo final de semana. Meu Deus, me guarda, né? Não posso não. Não vou para algum ambiente. Não, rapaz, isso aí não é conversa para mim. Eu vou estar ministrando a igreja de Jesus. Então, abrace a escala, a pregação como esse instrumento mesmo de Deus, de ser um auxiliar na sua proteção. E aí às vezes, Hoje é Santa Ceia, né? hoje é ceia. E às vezes, só para finalizar, e às vezes a gente perde. Eu acho que eu não sei se uma vez eu falando pro Lucas, eu não sei se foi para o Samuel de cara, eu já perdi muita coisa deste mundo, porque se eu dissesse sim, correria o risco de eu me corromper e acabar ficando fraco na fé, né? Um Sim. convite para alguma coisa, eu digo, rapaz, bora Ambiente que aqui, não é tem um adequado. ambiente, eu digo, cara, aí às vezes aquela network que a gente faz e tal, eu perdi muito, cara, mas sempre eu vejo o seguinte, cara, eu preciso, se eu perder aqui, mas eu não perdo o céu, entendeu? Eu sempre penso muito isso, eu digo assim, eu posso perder aqui. E às vezes é uma frase que eu digo assim, às vezes o cara diz assim, mas você está deixando de conviver com pessoas que podem te levar para um nível melhor, para ganhar mais, ou então para uma network. Eu digo, cara, mas qual é o sentido disso tudo, né? O que eu vou estar influenciando por esse cara ou para essas pessoas sobre o reino? Porque assim, imagine você estar numa feira, né? Participando de uma feira. Como é que você vai chegar? Eu, pelo menos lá, não vi nenhum caba pregando numa feira. E talvez seria até um pouco inconveniente uma feira de tecnologia o cara pregar. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu chegar bem aqui, quantas pessoas eu consegui orar aqui para Cristo? Nenhuma. Entendeu? Nenhuma, não era o ambiente. Então eu penso muito nisso. Eu digo, cara, não vai influenciar nada para mim. Entendeu? E aí, assim, a gente vai finalizando aqui, abortando o processo aí na lição 7, Edilson. Então, é possível, diante de toda esta atração, de todo o que o pecado faz, né, com o ser humano, é possível, sim, abortar todo o processo. Antes de você se deixar ser engodado, né, pela sua própria consciência, né, porque vem a tentação, né? É possível a tentação, né? Agora, é possível, sim, abortar, interromper os maus pensamentos, né, para que evite a prática em si do pecado, que é a ação, que é o resultado, né? Então, é possível, sim. Nós sabemos que depois que há essa concupiscência que é concebida à luz do pecado, né, e o pecado sendo consumado gera morte, nós sabemos que esse é o trâmite, mas há como abortar, há como interromper. Efésios 5,17 diz que nós devemos não ser insensatos, mas procurar e entender qual é a vontade do Senhor, né? Ou seja, é o ser humano que tem que ir atrás de saber, de conhecer a Sim. vontade de Deus. Sim, então você pode... Há interrupção. Não faça como Eva, que continuou o diálogo. Deixou-se ser engodada, deixou-se ser enganada, deixou-se ser seduzida, e o desejo em seu coração, e ela realmente aceitou a proposta e houve a queda, né? Que nós não deixemos nos
serem engodados e que possamos ser vigilantes, conforme Mateus 26:41. Orar e Tem vigiar uma para que não entreis passagem, em tentação. Tem uma passaginha de uma série, acho que, não sei se é uma série ou um pequeno vídeo ali, que o cara tá destruído, ele tá numa mesa de um restaurante, não sei se vocês já chegaram a ver, e aí ele tá, acho que é uma série, eu não recordo o nome agora, que ele tá destruído emocionalmente, tá sem trabalho e tal, e aí do lado dele, à frente dele aparece o diabo. Aí começa a jogar na cara dele, tá vendo? Olha o que aconteceu. E aí o cara parece que estava meio que afastado um pouco, né? Mas aí na mesma hora, o que foi que ele fez? Ele botou os braços aqui e começou a orar. Senhor, eu não sei como é que eu cheguei aqui, mas eu reconheço a tua mão, reconheço que fui falho. Aí o diabo começa a dizer, você é um destruído, você é isso, você é aquilo, ele não tá, Jesus não quer Deus, não quer nem saber de você, mas ele continua a orar, continua a orar, continua a orar, e o diabo sai, né? Some. Então, essa é o que o Edilson, eu coloquei isso aqui para exemplificar, né? Que essa questão da consciência que você dá lugar, uma hora vai chegar o momento que, para você voltar, né, ao ponto para se arrepender, não é que seja tarde demais, mas você não tem mais força, né? Você não tem mais força, né? Mas é isso que tem que se haver, que é o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra do Senhor diz isso. Então, meu irmão, você que está nos assistindo agora, não deixe de clamar, não deixe de buscar a Deus, não deixe, do jeito que você está, clame ao Senhor, busque a Ele, invoque o nome do Senhor. Se volte para Ele. Exato. Eu quero só pedir aqui, Luquinha, bota bem 1 Coríntios, acho que 9:10. Só projeta se for ele mesmo. 1 Coríntios 9:10. É para dizer assim, não venham tentação não humana. É não? Eu lembrei daquela por frase assim que Por a 10:9. maior distância entre você e Deus é uma oração, né? É não? Pô, não sei mais não. Peraí. Não, é primeiro mesmo. Mas eu vou citar o versículo. Diz o texto bíblico o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, e não maior do que vocês podem suportar. E junto com ela também vem o escape. Então, assim, todos nós somos tentados em algum nível. Todos nós passamos por lutas, por tentações, ou seja, e aqui eu estou me referindo à tentação, que é diferente de provação. Uma coisa provação é para crente, é Deus testando o crente para levar a fé. A tentação é algo que vem de uma obra maligna. Né? É o 13? Era o 10, 13? Olha aí, rapaz, errei por alguns versículos. Mas, fatalmente, nós somos chamados, não veio sobre vós tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, humanos, nós estamos na NVI. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja tentado além do que possam suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possa suportar. Então, veja que a tentação ela vai acontecer, mas ela tem um escape e não é para além daquilo que a gente possa suportar. Então, qual é o nosso sentimento? Está sendo tentado? O hino bíblico vai dizer assim: tentado, não ceda. Né? Ou seja, não se deixe ceder ao pecado, aquilo que o inimigo coloca diante de você, e se volte para o controle das suas emoções, da sua vontade, dos seus sentimentos. O escritor vai dizer assim: apesar da nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os nossos desejos apenas de forma negativa. Porque a gente nós falamos aqui muito mal sobre desejo, mas o desejo é algo que Deus nos deu. Né? É uma capacidade que Deus nos deu. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Porque se nós não tivéssemos vontade, nós éramos apenas robôs na adoração a Deus. Então nós o adoramos porque nós temos volição, nós temos vontade. Podemos adorá-lo ou não. Certa feita, alguém me perguntou aqui, eu acho que alguma criança me perguntou, disse, olha, por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Agora você imagina que alguém lhe ama forçadamente. Não é amor. Né? É o contrário de amor, não. Você é obrigado a isso. Então, quando essa vontade, agora o nosso problema não é ter vontade ou não ter vontade. Nosso problema é que se nossa vontade é guiada pelo inimigo das nossas almas ou pela nossa própria concupiscência, ela é uma vontade má. Mas se ela é guiada por Deus, ela é uma boa vontade. Né? É uma bênção para as nossas vidas. Então, a gente precisa lidar com isso aqui, porque o ânimo, eu achei interessante que o comentador colocando assim, quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações.
como é bom amanhecer motivado todos os dias, né? O ânimo e o entusiasmo faz parte da vontade sadia e ativa. Então, você ter ânimo de construir, de ver vidas se rendendo a Cristo, ânimo para pregar o evangelho, ânimo para produzir um musical que vai acontecer agora dia 13 e 14. Dá trabalho? Dá, mas é ânimo, motivação para ver vidas se rendendo a Cristo, né? Vendo o reino de Deus prosperando, ver sua família prosperar, crescer, amadurecer, seus filhos tomando conhecimento do evangelho. Então são coisas dadas por Deus e serve para nos impulsionar para tarefas cotidianas, independente da fase da vida. Então, a gente precisa caminhar por isso. Esse foi mais uma roda dos esclarecedores. Eu já quero passar aqui a despedida para os nossos queridos irmãos. Eu já me despeço da nossa audiência, desejando um excelente dia para você, convidando você para estar aqui hoje à noite, no culto à noite aqui de ceia do Senhor. E aí a gente faz aí a despedida em ordem alfabética e o último ora. É engraçado que ele sempre fala a despedida primeiro, né? Ele podia ficar por último para orar, né? É, né? Amém, meus irmãos. Muito obrigado, pastor, a todos os nossos irmãos aqui por mais uma oportunidade. A Deus, em primeiro lugar, de estar aqui, podendo conhecer mais da palavra, transmitir essa importante lição, né, sobre a vontade, conhecer mais do Senhor, porque a gente só consegue dizer não para o pecado quando a gente conhece mais do Senhor. Exato. E entende que se a gente se afastar dele, a gente está condenado. Exato. O pastor Adonias aí falou sobre tentação. Eu lembrei aqui de uma frase, vou citá-la mais uma vez, falando de tentação. A tentação é uma goteira incessante. Já a santidade é o compromisso de não se deixar molhar. Certo? Mas vamos tá Então, filoso, né? as tentações, Rapaz, aí ele esse foi... desejo, Agora eu vou calar minha boca, ainda bem que eu já falei. desejo pecaminoso, Até anotar essa aqui. má vontade, né? Que Anotar tem a boa vontade, mas a má vontade, ela não continua. É incessante. Mas a santidade, o compromisso com a palavra de Deus, é esse compromisso de não se deixar molhar, né, com essa tentação, né? Esse Edilson, esse bicho é profundo. É sério. Me Amém. fez Deus refletir. abençoe. Mas ele esconde as Amém. coisas, Não, ele fica só eu escondendo digo ele. assim, Rapaz, ele falou bem no final, É, cara. Não, eu e- digo assim, isso é com sabedoria. certeza. Isso, olha, isso não é só conhecimento, É é sabedoria, sabedoria, com certeza. experiência, caminhada. Porque você falou muito em tentação, eu lembrei dessa frase, né? De mais de 20 anos atrás. Ei, eu tem não- que colocar ele como host, viu? Rapaz, o homem é diferenciado. Glória a Deus, Amém. Edilson. Eu fico muito contente por isso. Vai já tá doido pra orar. Sabe, Rapaz. deixa eu orar em nome de Ei, eu Jesus. vou ser conhecido como homem da oração no podcast, viu? Rapaz. Quer Ei. outra? Se você deixar Deus pelo prazer, há de buscá-lo nas lágrimas. Aí, Olha rapaz. Ai, Poeta, agora aí o moço. Caleb Deixa eu Poeta, falar hein? uma também. A maior É, distância entre você e Deus é uma oração. Ei, rapaz. Ainda bem que eu já falei, né? Ei, Te vira, Jardro. Isso que tu ficou por último, te vira. Vai ter que orar Não, agora. já. não, eles pegaram as frases tudinho, Era cara. mesmo. Aí não dá, pô. Tu ficou ensinando as frases e os caras disseram agora, né, Jardro? Não dá, cara. Eu também quero agradecer aqui a oportunidade também. Graças a Deus que Deus tem nos mantido em pé, tem nos dado saúde, né? Física e psicológica também para caminharmos, né? Lidarmos um dia após o outro. Quero agradecer também aos irmãos que nos ouviram, que nos assistiram. Mandar um abraço para os irmãos da congregação Betel, né? Que é a congregação da qual nós fazemos parte aqui, para nossas famílias. E vamos orar, né? Amém. Vamos orar. Deus. Culto hoje, né? Culto Hoje. de ceia, né? Ceia Culto do de Senhor. Santa Ceia, ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe, né? E abençoe todo o seu povo, né? Amém. Senhor eterno Deus, nosso Pai, Senhor, nós te Obrigado, louvamos, Senhor, por mais uma roda, Senhor. Porque aqui, Senhor, nós tiramos um tempo, Pai, para falar da tua grandeza, Senhor. Aqui também nós aprendemos, Pai, que o homem que é guiado, Senhor, segundo a tua vontade, ele caminha para o céu, anda pelas veredas da justiça, né? E nós também aprendemos, Senhor, que sem a tua vontade nós não compreendemos e nem conseguiremos lidar com as adversidades, Senhor. Tem misericórdia de nós, abençoa o teu povo, Senhor. Se existe alguém enfermo, Senhor, cura, coloca a tua mão. Alguém, Senhor, que está passando por algum problema de ansiedade, depressão, Senhor, que está se sentindo abatido, aflito, Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós queremos invocar o teu nome, Senhor, porque a tua palavra diz que todo aquele que invocar o teu nome será salvo, Pai. Abençoa o culto de hoje à noite, Senhor, que é uma celebração, Pai. Senhor, que é uma simbologia, Pai, daquilo que tu fizeste por nós na cruz do Calvário, Pai. Nos despeça em paz, cobre-nos com teu sangue, Senhor, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até a próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus.